Olá! Estamos aqui ao vivo pelo Instagram da Associação Brasileira de Gestalt Terapia e Abordagem Gestáltica. Eu sou Cíntia Lavrati, sou diretora de comunicação e divulgação da ABG e estou só aguardando aqui eu entrar a solicitação para dividir a tela com a Lica, certo? Olha só, um monte de gente conhecida, Aldenora, Juliana, Ellen, que legal vocês estarem aqui com a gente, né? Acenos para vocês. Eu só estou aqui aguardando um minutinho para poder fazer a conexão com a Lica, certo? Enquanto não chega a solicitação dela para entrar na live, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que a gente tem... clica na bolinha da foto. Aqui, não. Eu preciso que a Lica envie para mim a solicitação. Ela já está online também. Ela já entrou aqui na live, só ainda não apareceu a solicitação, certo? Estou só aguardando aqui para poder dividir aqui a tela com a Lica e nós iniciarmos essa live. A ideia das lives, né, oi Ângela, a ideia das lives, ela é anterior a esse contexto, né, de isolamento social, de pandemia, mas essa situação nos deu uma mobilização ainda maior para poder estar conversando com vocês, estar interagindo com as pessoas que seguem a ABG dentro desse contexto. Né? Nós já programamos, temos 5 lives programadas, certo? A partir de agora, a gente está tentando manter as sextas-feiras como data. A próxima live é sobre Lica. Oi, Lica. Querida, eu tô vendo que você está aí online, mas não chegou a solicitação, né? A bolinha lá, como entro? Faz assim, Lica, saia... né? Sai da live, ali em cima tá escrito sai, aí entra de novo, porque tem que aparecer a bolinha para você me enviar e eu dividir a tela com você. Eu não tenho como mandar nada, você precisa, tenta sair novamente e entrar para ver se você consegue dividir a tela. Lica tá perguntando como entra. Eu vi, João Vitor, já respondi aqui. Só um minutinho. Fala com ela tô aqui no Contra-Regra, pedindo pro meu marido falar com ela no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não, Lica. Não apareceu a bolinha. Tem como mandar, Cíntia. Norton Machado Psi me diz que tem como mandar. Então me ajuda que eu não sei mandar. Deixa eu ver aqui. Eu tô com algumas solicitações para entrar, mas nenhuma da Lica. 4 pessoas enviaram solicitações, mas da Lica não. De pessoas... Deixa eu ver aqui o que você disse, Norton. Tem como mandar, Cíntia, de pessoas que estão assistindo e convidar ela, ok? Na conversa tem uma mensagem, envie uma solicitação para participar. Ó, aqui tem muita gente me enviando solicitação para participar. Vamos lá. Aqui, adicionar, aguardando, não, vamos lá, aqui, chegou, Lica, pronto, aguardando a conexão da Lica, ela já vai entrar aqui ao vivo com a gente, clica nas 2 carinhas juntos, já com... Estão me ouvindo? Sim, te ouvindo e te vendo. Bom.
Que Ah, bom, então, bom dia a todos e todas. Que delícia ver tanta gente conhecida aqui. é. Nossa, deixa eu respirar depois desse estresse. Vocês me conhecem, né? Que eu sou uma oligofrênica tecnológica, então, Isso porque a mas gente já já estamos tinha juntos e é feito, muito gostoso. isso porque a gente já tinha feito uns ensaios, né, Lica? É, exato. Mas era para ter entrado, para nós tentarmos entrar antes, né? Mas o atropelo não deu, não foi, Cíntia? Mas pronto. Então estamos aqui. Eu estava falando que a ideia das lives é exatamente essa: a gente criar um canal de interação. A próxima live já está marcada para o dia 24, é com a Patriciano e com a Sâmia Gomes. Elas vão estar falando sobre relações familiares nesse contexto de isolamento social. E a seguinte, que seria sexta-feira, dia 1º de maio, por ser feriado, a gente vai antecipar para quinta. Aí o tema é aprendendo a ser psicoterapeuta infantil na modalidade online, que vai ser comigo e com a Mariana Pajaro. Já tem mais uma live da Selma Sionai, falando sobre arte e terapia em atendimentos online, e uma da Mônica Alvim, falando sobre contato nesse contexto que a gente está vivendo. Então, Ou hoje. seja, um monte de coisa muito legal, né, Cíntia? Então, assim, hoje a nossa hiper, ultra, mega, power palestrante, falante, transmissionante é a Lica. Ainda ela vai conversar um pouco com a gente sobre uma leitura da Gestalt terapia a partir da noção de trauma. Então, como é que a gente pode pensar o trauma dentro desse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, alinhados com uma perspectiva da Gestalt terapia? Então, vamos lá, Lica. O que você tem para nos Eu dizer? queria, Tá. que bom, eu queria começar, né, lembrando do conceito de trauma, né, para nós gestalterapeutas, toda situação para a qual a gente não tem um suporte interno para poder lidar com ela, né, ela nos mobiliza e se essa situação ela é num nível de intensidade do que o Pearl já chamava de emergência segura, né? Porque a gente vive situações novas, situações de susto, de pequenas ameaças, mas não necessariamente isso vai se configurar como um trauma, né? Porque está dentro daquela emergência segura, nós temos um suporte interno, inclusive neurofisiológico, do sistema nervoso autônomo, para poder lidar com isso e resgatar a homeostase. Então, quando isso ultrapassa essa autorregulação natural do organismo, a gente vai se configurar trauma. Então, o que, que acontece na situação que a gente está vivendo, né? Quando uma situação de trauma ela atinge um número mega, um número grande de pessoas, né? Então a gente vai chamar isso de trauma coletivo. E dentro dessa situação de específica de trauma coletivo, que são os desastres, as emergências, né? Que a pandemia se caracteriza como uma emergência. Então, é o quê? É uma situação súbita, né, para a qual a coletividade não está preparada a priori. Então, essa situação súbita, que é profundamente ameaçadora, que traz um medo muito grande, que é desestruturante, ela vai se caracterizar com o que nós tecnicamente vamos chamar de trauma de choque. E por que que essa situação de pandemia, né, que é um tipo de emergência muito específico, né, porque é um desastre, mas que é muito diferente, por exemplo, de quando você tem um tsunami, um incêndio, uma inundação, né? Você olha assim, aí pensa assim, supostamente as pessoas estão vivendo, né? Tá certo que tem pessoas morrendo, mas a grande parte da população brasileira está viva. Então, o que, que acontece que isso se caracteriza como emergência? Né? Eu acho que esse é um ponto importante.
de Israel e que também são pessoas que dizem que implantaram o Community Stress Prevention Center na Israel. Eles trazem uma discussão importantíssima, que eles dizem que uma das questões delicadas da emergência, e isso dialoga muito com a questão da pandemia, é a quebra da continuidade, né? E é interessante, né, para nós gestalterapeutas, né, o que é a quebra da continuidade, né? Nós, enquanto gestalterapeutas, nós falamos tanto, né, que esse devir, né, é uma incógnita, é da ordem do mistério, porque a gente só sabe da existência que acontece no aqui e agora, né? Mas essa é uma compreensão teórica. Porque no nosso vivido, a gente vive na ilusão do controle, na ilusão da continuidade. A gente vive essa continuidade, né? Eles vão falar em 4 continuidades que eu acho muito interessante. Eles falam o quê? Da continuidade cognitiva, né? A gente aprende pela experiência e a gente cria todo um significado, né, de vida, do cotidiano, da nossa rotina, de uma compreensão de significados, né, que vão facilitar a nossa vida, vão facilitar a nossa autorregulação. E a quebra cognitiva acontece nesse contexto de pandemia. As seguranças, aquela sua rotina diária, ela não existe mais. Assim, por que a gente está entrando agora? Que nós estamos dando conta de um monte de coisas da casa e de uma ordem do dia que não estava sendo habitual, né? Então, uma outra coisa importante, né, e que está sendo muito discutida na atualidade com essa questão da pandemia, é a quebra da continuidade dos papéis, né? Então, nós estamos o quê? Eu estava agora numa reunião lá da Universidade Federal com todos os docentes, né? Você está discutindo o quê? De corte de salário. Eu tenho acompanhado clientes meus que estão num estresse muito grande, com medo da perda do emprego, de clientes que estão num estresse muito grande, que estão tendo que demitir dentro das empresas. Então, assim, a perda do papel profissional, a mudança no papel profissional. Quantos de nós gestalterapeutas, por exemplo, né, não estamos podendo acompanhar determinados clientes que são clientes que não aceitam ser atendidos online, não se adaptaram a isso. Uhum. Então, e eu vou falar uma coisa assim eu vou falar uma coisa delicada, mas que eu acho que é real. Então, isso cria um impacto na sustentabilidade, na sobrevivência. Quantos autônomos, do nosso cotidiano, né? Então, essa continuidade está ameaçada, né? Porque os autônomos, os ambulantes, todas as pessoas que estão sem poder exercer o seu papel profissional. E isso tem um sentido mais profundo do que só a questão da sustentabilidade econômica. Porque uma parte da nossa identidade é construída pela nossa identidade profissional. Perfeito. E nós não sabemos como isso vai ser retomado, em que contexto, e quantas situações não vão poder ser retomadas, né? Então, isso é sério. Uma outra coisa que a Mônica, inclusive, vai discutir isso mais profundamente, eu vou só citar aqui, porque tem a ver com o tema dela, né? É a questão da quebra da continuidade social e interpessoal. Nós vivemos em grupos, nós somos seres sociais, né? Nós somos seres de relação. Isso é básico para nós gestalterapeutas. E como é que está sendo construída a dinâmica interpessoal dentro de um contexto de pandemia? Nós ainda vivemos uma geração, né, em que as relações ainda são presenciais. Embora a nova geração trabalhe muito virtualmente, né, mas ainda tem todo um contexto presencial, né? Sim. E tem uma outra coisa também, né,
que é a outra polaridade, né? Uma é a questão da virtualidade, né? Das relações virtuais. Inclusive, se tem falado muito da importância das pessoas se comunicarem não só por WhatsApp, mas sim por vídeo, né? Porque isso aproxima mais a questão da normalidade, do contato, das expressões, dessa sensação mais próxima, né, da imagem, que diminui um pouco o impacto da perda, dessa quebra da continuidade. E a outra polaridade disso é a questão da exacerbação da convivência de quem está 24 horas por dia confinado, juntos, num espaço pequeno, sem respiro. Que é muito diferente você estar em casa e sai para o trabalho, volta. Né? Sai. O fluxo, exatamente, né? E como é isso? Mas eu não vou discutir isso porque eu acho que a Mônica vai discutir bastante esse tema, né? E, finalmente, um outro ponto de continuidade que é quebrada, né? Que é a questão, que é o que eles chamam continuidade pessoal e histórica, né? Que é algo bem mais do fundo, né? Que é o quê? Quem sou eu? Né? Qual é o meu sentido de vida? Meus valores? Né? O meu jeito de ser, o quanto eu sou mais pessimista, otimista? Né? Isso tudo está sendo absolutamente remexido. Né? É uma configuração, uma gestalt que está sendo desmanchada, e nós ainda não criamos uma nova reconfiguração. A nova Gestalt ainda não foi formada, porque quando uma Gestalt desmancha, tem um tempo, né? Eu fico me lembrando muito da teoria básica de contato, que é o quê? Mudança e acomodação. Nós ainda estamos no processo de mudança. Cada momento vem uma coisa nova. Então, quando não se dá o espaço para a acomodação, isso gera um nível de estresse psíquico muito grande. Sim. Então, é isso que nós estamos vivendo. Não sei se está fazendo sentido para você. Completamente. Para mim, tá. Mas o pessoal está dizendo aqui, né? Que bom te ouvir, concordando que a gente está muito remexido, né? Que a gente perdeu muito os nossos parâmetros. Exato, né? Exato. E aí entra uma questão que eu acho básica da pandemia, né? Que todos nós somos vítimas. Né? Não é só a pessoa que foi contaminada, né? Todos nós somos vítimas, né? A pessoa que foi contaminada, a família que está isolada, as pessoas que tiveram contato, que estão em pânico, porque não sabem se pegaram ou não, as pessoas que estão em risco e foram a óbito, né? E que a família não pode viver o luto. Sim. Né? Não pode estar lá se despedindo. Exato. Isso é um impacto enorme, porque uma das coisas importantíssimas para a elaboração do luto é o espaço para a pessoa poder se despedir do seu ente querido. E você não está podendo fazer isso. Tem questões muito mais profundas, né? As pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social. Eu ontem estava participando de uma reunião, aqui nós estamos um grupo da universidade, da Secretaria de Saúde, de vários órgãos do Estado, né? Do pessoal que está lidando com a atenção básica, atenção primária em saúde, e nós estávamos discutindo exatamente ações para poder lidar com esse contexto mais macro. Né? O pessoal que está em vulnerabilidade, em condição de vulnerabilidade social, não está sendo assistido. Sim. E ainda tem um outro ponto seríssimo, né?
que são a equipe de profissionais que estão envolvidos no acompanhamento de todo mundo, né? Inclusive no acompanhamento do pessoal que está em questões de vulnerabilidade social, que está tendo o quê? Uma falta profunda ainda de apoio institucional macro, né, do sistema de educação, do sistema de saúde, das secretarias, né, dos órgãos envolvidos, que também não têm condição, né, que não foram preparados para isso. Né. Tem uma falta ainda de coisas básicas, máscaras, de equipamento de segurança. De proteção básico. De proteção básica, né? Então, assim, falta de equipe, de gente. Se está vendo como é que se pode aumentar, né, o contingente de profissionais, porque a demanda vai aumentar muito ainda. Nós estamos apenas começando, né? E aí o quê? Gera uma sobrecarga muito grande para a equipe. Isso gera o quê? Vai se entrar num quadro de burnout, de esgotamento. E isso é muito delicado, uma coisa muito delicada, né? Porque a situação da equipe, a equipe está trabalhando, aí envolve o quê? Uma questão seríssima de competência pessoal. Em que sentido? Porque se está lidando com um quadro, as situações de emergência, uma das características que é um peso muito grande para a equipe de profissionais que lida com a situação, porque é um nível avassalador de sofrimento psíquico. Né? Então, é demandado, as pessoas estão ali expostas a um contágio emocional muito grande. E que talvez seja mais devastador em algum nível, quando a gente pensa em segmento da vida daquela pessoa, do que o próprio contágio do vírus. Porque exatamente. Eu posso ser infectada e não ter agravamentos. Mas o aspecto emocional desse enfrentamento na linha de frente, da dor, do luto não elaborado, da impotência, do medo, isso tudo vai levar muito mais tempo de elaboração. Exatamente, exatamente. A questão do confronto com a própria fragilidade. Porque nós somos gente tratando gente. A gente fala, em Gestalt terapia, isso é uma coisa tão clara, a gente fala o tempo inteiro dessa relação horizontal, né? É uma dinâmica que acontece na dimensão do interhumano, nós sabemos, nós somos afetados todo o tempo. Né? E isso também gera, eu acho que isso também mexe com a nossa impotência enquanto profissionais, né? Eu fico pensando, eu vejo assim, às vezes a minha impotência, né, acompanhando os clientes, né, mesmo nesse nível mais básico, né, e que estão em situações agravadas pelo confinamento. Eu não posso fazer isso. Né? Eu estava vendo aqui uma pessoa, o desafio dos pacientes fazer chamada de vídeo, de gravar vídeo, como é que vai incluir tudo isso, né? Então, assim, e são coisas muito concretas e práticas que mexem com a nossa alçada, né? Como psicoterapeutas, como gestalterapeutas, e nós somos impotentes para lidar com isso, porque são questões práticas, concretas, né? Uma outra. Fazer só uma parte. Uma cliente minha que é professora. E assim, eu tenho visto os professores nesse contexto trabalhando herculeamente para se reinventar. E ela, durante o atendimento, assim, chorando, porque ela disse, eu não sei, eu não consigo falar diante da câmera. Quantas vezes nós duas já conversamos sobre isso? Como se sente burra diante da câmera, como é difícil, como que trava. E aí essa pessoa, para manter o emprego dela, para manter a noção de continuidade identitária do que ela faz na vida, ela precisa ser uma professora que ela nunca foi. E o grau de sofrimento, assim, naquele momento, a única coisa possível era oferecer o acolhimento e dar legitimidade para aquela dor. Mas não tinha nada para fazer, porque é uma determinação do MEC, ela vai ter que dar aula online. Isso, exatamente. Exatamente. E aí entra uma questão seríssima que também é assim, como é que
né? Como é que se vai lidar com uma... Isso é um outro ponto, a gente estava discutindo agora, eu estou saindo de uma reunião para vir para a live, né? Assim, como se vai lidar com a educação à distância, né? Em áreas que você precisa de prática. Sim. Como é que você vai fazer isso? Né? Nós estamos vivendo isso enquanto gestalt terapeutas, né? Então, isso também gera estresse. E a gente fica pensando, né? Então, você diz assim, isso não é traumático? É sim, porque aí entra o outro... A grande questão que nós estamos vivendo com esse contexto de pandemia, né? É um processo traumático profundamente delicado. É o que eu chamo trauma da gota d'água, né? Uma gotinha d'água que lhe toca, não incomoda. Mas se aquela gota d'água, né, era uma tortura, né, foi inventada pelos chineses, foi usada muito na época na época da ditadura, né? Então, aquela gota d'água tocando, 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 isso enlouquece, que é o que a gente está vivendo. Uma outra questão, quando eu digo que todos são vítimas, a população, mesmo quem não foi contaminado, que não está perdendo ninguém, que não está com ameaça de risco de emprego, enfim, também está sofrendo porque nós estamos sendo avassalados pela mídia numa questão de esclarecimento, como nas redes sociais e tal, mas o acúmulo dos esclarecimentos, né, acaba gerando um pânico. Sim. Os esclarecimentos são isso. Essa superposição também está afetando a coletividade. Sim. Então, todos são vítimas, né? E nesse afetar, então, o que acontece, né? Tem uma parte... por exemplo, quando você entra dentro de um contexto de trauma, você tem uma sobreativação, né? Qual é a dinâmica? Você começa a ficar ameaçado, você tem uma sobreativação do sistema nervoso autônomo, né? Principalmente o simpático, né? E isso daí interfere na sua autorregulação, né? E vai gerar o quê? Uma reação, né? De um modo de funcionar de self como id, absolutamente autonômica e refletida, né? Onde o sistema límbico, né, e o reptiliano, né, assumem, né, e abafam a reação do neocórtex. Então, eu fico me lembrando, por exemplo, de clientes meus que me dizem: Lica, eu sei que eu estou protegida, eu sei que eu tomei todos os cuidados necessários, todas as ações necessárias, mas estão entrando num quadro de pânico, né? Por quê? Então, diz assim, olha, eu entendo que não é para eu estar assim, mas não consegue. Né? Porque é uma reação, é sistema nervoso, né? É modo de funcionar de self como id, né? É absolutamente refletido. Então, nós estamos vivendo uma situação profundamente delicada, porque independente, né, do prognóstico, né, do contágio, nós estamos exatamente, né, na semana, aqui no Brasil, essa semana e a próxima, são os pontos mais agudos, né? Pelo menos é o que está sendo colocado na mídia, nessas semanas agora. Independente disso, né, a população inteira está afetada. E aí, isso daí nos traz também para uma reflexão profunda, porque nós vamos estar lidando com as pessoas que trazem já uma reação sintomática, a nível psicológico, né? Mas nós temos que estar preparados, né? Porque mesmo quando esse processo terminar, o resíduo disso permanece. Exatamente. Então,
a sintomatologia vai continuar. O nível de estresse rebaixa o sistema imunológico, né? As pessoas vão adoecer mais. E eu não estou só falando a nível psicológico, eu estou falando a nível físico. Do físico. O nível de acúmulo das tensões vai começar a estourar. Então, os sintomas psicológicos também vão continuar aparecendo um longo tempo, além de, mesmo após essa situação toda terminar. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós, gestalterapeutas, precisamos estar muito preparados. Uhum. Porque nós precisamos começar a pensar em ações mais coletivas. Como é que nós vamos poder, né, ampliar o escopo da nossa assistência? Porque o quadro vai ampliar muito, muito mesmo. Né? Vai ampliar agora e, mesmo após essa situação já estar sob controle, né? Porque o impacto psíquico vai Ficar. ficando, as pessoas vão, né? Que é a questão mesmo da gota d'água também. Então, assim, vem um impacto, você se ajusta criativamente para aquilo, né? Entra numa homeostase, vem outro, você está mais fragilizado, vem outro, você mais fragilizado, chega uma hora que arrebenta a corda. Tá? Sim. Então, a gente... E aí, não sei quanto tempo a gente ainda tem, querida. Meia hora. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tem meia hora. Então, nesse sentido, deixa eu só fazer um comentário, Lica. Eu estava atendendo um cliente, ó, a Terezinha tá aí, tá mandando oi, a Lilian, a Silvia, a Ângela, um monte de gente querida aí mandando oi para você, dizendo que a fala tá maravilhosa, tá, Lica? Olha só. E aí ele me disse assim, ele saiu, né, de Belém, ele foi para uma cidade próxima no interior, num lugar mais resguardado, porque ele tá com filhas pequenininhas, né, que acabaram de nascer. E ele me disse assim, eu não sei como eu vou sair da quarentena. Porque, assim, entrar na quarentena está mobilizando o meu desejo de proteção a mim, às minhas meninas. Mas como que eu vou sair? Porque quando acabar a fase mais aguda de contágio, o vírus vai estar aí. E eu vou ter que ir para esse mundo com esse vírus, com a minha esposa e as minhas menininhas. Então, assim, como que eu vou sair? E aí eu tenho refletido, assim, como vai ser difícil um mundo pós-quarentena, por conta de todos esses aspectos. Eu achei maravilhosa a tua metáfora da gota, porque, assim, ó, é uma gotinha de água, né? É uma gotinha de água, uma gotinha, mas chega uma hora que, assim, eu não tenho mais estrutura para essa gotinha. Eu vou estar tão fragilizado que eu não vou conseguir enfrentar nenhuma outra gotinha. E nós vamos ter que ter um treino para sair da quarentena. Voltar a confiar na possibilidade de estar no mundo junto com o vírus, porque o vírus não vai se extinguir. Exato. E aí entra uma questão, é isso. Exatamente. E aí entra outra questão também, que a gente fala muito, mas trazer isso para o vivido é difícil. Por exemplo, nós falamos que cada momento é um momento único, novo, né? Que quando algo move, né? Aquela gestalt já é uma nova gestalt, né? Sim, ela se reconfigura, né? Nós não sabemos, né? Quando sairmos disso tudo, o mundo vai ser outro. É muito interessante, porque, na verdade, né? Cada momento, cada dia é um dia diferente, independente de pandemia, de qualquer coisa. Mas por causa dessa nossa ilusão de continuidade, controle, né? Por causa da coisa da questão da continuidade, né? A gente vive o momento seguinte como se ele, sabe, a gente não se apropria muito que mudou.
Mas quando acontece uma situação como essa, fica gritante. Então, o Sim, mundo que vai vir, nós não sabemos como é. perfeito, perfeito. Nós vamos ter que criar novos ajustamentos criativos, né? Criar ajustamentos criativos, Muito mas é isso criativo, mesmo, é ótimo. haja criatividade, né? Para poder lidarmos com esse novo que nós nem sabemos o como vai ser. Vai ser. É. Então, isso é uma questão séria. Eu estava conversando com uma amiga minha, né, que também tem crianças pequenas em casa, né, e ela estava falando, né, de como se está criando uma rotina dentro de casa, né, Uhum. e aí eu fiquei pensando o seguinte: e quando terminar isso tudo, que as crianças voltarem para a escola, os pais voltarem para a loucura de trabalho, e as crianças estavam acostumadas a ter uma convivência com seus pais, que vinte e não vão quatro ter horas. mais. vinte e É, quatro horas. E que para a exato. criança isso é importante. E que não vai ter mais. Né? Engraçado, Então, que assim, impacto isso vai ter? eu recebi do Diz. Wilson, do Will, que tá aí, ó. A Mônica também tá mandando beijo, né? Um monte de gente tá dizendo, eu também, eu também. Às vezes eu não consigo ler tudo porque passa muito rápido, tá, gente? E ele me mandou uma mensagem assim, que daqui para frente, daqui muitos anos, quando a gente for resgatar as memórias e as narrativas desse tempo, talvez as crianças se lembrem de um tempo onde elas estiveram majoritariamente próximas das Isso, pessoas importantes. Por mais que a isso. gente lembre das questões de descontinuidade, das questões financeiras, das questões de luto, de saúde, né? Então, assim, as crianças estão tendo um registro, talvez, de uma presença familiar, matricial, que elas nunca tiveram em nenhum outro Isso. contexto da vida delas. Exatamente, exatamente, né? E nós não temos ideia do que isso vai significar. Nós não Sim, temos ideia. Nós não temos ideia do impacto que isso vai ter. Está tendo uma mudança profunda de valores de consumo. sim, Assim, o que é sim. importante na vida? O que é Né? O que é necessário, né? Do que importante? eu O que é preciso? necessário? De repente, eu estava lendo, não sei aonde, estava todo mundo, uma dessas coisas que vem no WhatsApp, né? Você está se acostumando, né? Que você não precisa desse horror de roupa, de sapato, de marca de nada disso. Né? Então, que impacto isso vai ter na sociedade? Uhum, É uma uhum. redefinição, uma ressignificação de valores. Porque frente à sobrevivência, frente à questão da vida, né? Quando isso se torna figura, Figura. isso se torna figura, né? Tudo Figura, mais gira figura mesmo. fundo. Né? Tudo mais gira fundo. Né? E nós não sabemos o que, é que vai retornar, ser figura e como. Uhum. Então, agora, por um outro lado, né, tem uma questão que é interessante e que eu acho positiva. Né? O espaço que as pessoas estão tendo, quem pode. Né? Eu acho que é importante Sim, nós sim. não Frisar. É. não termos um pensamento alienado nem alienante. Né? Perfeito, perfeito. As pessoas que têm possibilidade, né, estão Uhum. descobrindo, estão tendo tempo para experimentarem coisas novas e diferentes. Né? Então, estão criando outras possibilidades. Estava me lembrando, né, de uma cliente contando, né, que estava aprendendo a fazer tissurus. Olha, Então, que legal. escutando outras pessoas, né, outros clientes, assim, que começaram a fazer coisas que sempre disseram que iam começar a fazer, mas nunca tinha tempo. Uhum. Eu estou fazendo 1 hora de exercício todo dia. Você Não, nunca me viu falar isso. isso é a conquista do coronavírus. Maria Alice fazendo atividade física. Olha,
Mas eu acho que a gente também não pode perder de vista que isso é só um escopo pequeno da grande população, né? Sim, Que a está gente não tendo pode essa possibilidade. romantizar, a gente Não, não pode romantizar a quarentena, porque assim, uma não. coisa é eu estar em quarentena numa casa que me permite locomoção, que me permite opções de lazer, que me permite inclusive reclusão para fazer trabalho online. Outra coisa são pessoas sem meios de comunicação, sem espaço adequado, sem saneamento, sem infraestrutura. Então, assim, impor uma convivência compulsória num contexto onde sair para a escola, para o trabalho, era desafogar um ambiente extremamente restrito, a gente não pode romantizar. Eu acho que existem ganhos, né? Mas a gente precisa ter uma leitura, isso que você falou, sem ter um pensamento alienado ou alienante, né? De que assim existem várias quarentenas, né? Não existe uma só. Isso. E assim, o índice de violência doméstica aumentou muito, muito mesmo. Aumentou, O pessoal que trabalha no NASH, no sim, CREAS, o pessoal que trabalha no CAPES mesmo, eles estão relatando muito isso, aumentou muito, né? Então é uma situação muito séria. O desamparo e a vulnerabilidade dos moradores de rua, né? Então está sim, muito grave. Então, assim, a questão da sobrevivência básica que está muito ameaçada. Então, eu diria que são dois pesos e duas medidas. A gente tem uma realidade, né, dessa situação de isolamento para quem tem uma condição de sobrevivência, de sustentabilidade, e uma realidade muito diferente perfeito. para quem não tem, né? Linka, E deixa eu te aí, fazer uma pergunta. uhum. Conclua, pode concluir, depois eu pergunto. Não. Não, e aí Assim, eu tava pensando, né, de questões, né, que eu acho que é um ponto que a gente precisa falar, né, que seriam as intervenções. Mas você queria fazer uma pergunta. eu acho que ela entra nisso. Da mesma maneira que a gente fala em quarentenas no plural, né? Porque a gente está falando de realidades completamente distintas. Por mais que a gente tenha um aparato neurofisiológico que sustenta, né, o entendimento do trauma do ponto de vista corporal, fisiológico, a gente também poderia dizer nesse contexto que a gente tem traumas, né? Que o coronavírus ele não deixa um tipo de trauma, que não necessariamente a gente poderia dizer que esse contexto ele vai trazer esse ou aquele. A gente também precisaria pensar de forma complexa no trauma, né? Exatamente, exatamente. Não, porque trauma é um termo geral, né? Então, Sim. essa experiência de ameaça que gera esse nível de desorganização vai acontecer em todos os níveis, acontece em todos os níveis, né? Porque o que que Uhum. acontece? O que que é dinâmica traumática? Como você fica sobreativado, né? Então, não, a reação não tem recursos para poder lidar com o contexto. Isso altera a sua relação com a realidade. Então, a sua Perfeito. relação com a realidade fica contaminada pelas experiências a priori que foram vividas. E aí volta de novo para a questão da pandemia, porque o nível de experiências a priori que estão nós não podemos nem dizer experiências a priori, nós vamos dizer o quê? Experiências continuadas, né? Que aí volta Sim, de sim. novo para a metáfora da gota d'água. Fora o que? A ativação das situações traumáticas já vividas Uhum. anteriormente. Sim, sim. Que bagagens aquela pessoa traz, e aí isso é muito legal, porque assim, quando a gente pensa em estratégias de enfrentamento, quando a gente pensa em medidas interventivas, não é assim, o luto diante do coronavírus, ou questões econômicas diante do coronavírus, porque eu posso ter uma pessoa que não vivenciou de forma no seu micromundo o luto, que não teve grandes alterações na sua provisão financeira, e ainda assim ela está vivendo isso de forma traumática
ela está Exato. nessa ativação traumática a partir de elementos que são a forma como ela pode dar sentido a essa experiência, né? Porque às vezes eu Porque vejo hoje são minimizações, isso, né? porque Mas são você não outros adoeceu, você níveis. não teve isso. Isso, Sim. isso. São outros níveis de segurança. A gente fala tanto em Gestalt terapia que cada um de nós é único, é singular, né? Nós falamos em alteridades, né? Então, como é que a Sim, gente sim. quer reduzir tudo a um pacote só, né? Eu vou usar uma expressão muito popular. Cada um de nós sabe onde é que seu calo dói, né? Então é Sim, isso, sim. né? Qual é o nível? O que é que a pessoa em que a pessoa é afetada, né? Na sua segurança. O que é a Uhum. segurança para cada Para um? ela, São coisas isso. muito diferentes. São muito Uhum. diferentes. Isso entra uma questão importantíssima já do nível de intervenção, né? A primeira questão entra o quê? A escuta. Eu preciso, né, escutar para poder saber qual é, em que aquela pessoa está vulnerável. Eu não Perfeito. posso partir de a priores, né, desses a Uhum. priori gerais, né? O que é a vulnerabilidade específica daquela pessoa ou daquele coletivo, né? Uhum. Essa é a primeira questão, porque é a partir dessa compreensão que eu vou poder, né, ver o que é que pode ser feito para trabalhar, porque o primeiro nível de trabalho é o quê? Você trabalhar para o desenvolvimento do suporte interno da pessoa. Né? Uhum. Mas se eu não Uhum. tenho a vulnerabilidade, como é que eu vou saber o que é que precisa ser trabalhado a nível de suporte interno? Isso. Tá certo que nós temos genéricos, né, em termos de intervenção, né? Sim. Como eu trabalho muito corpo, né? Então, sabemos o que está sendo bastante divulgado nas mídias, né? A importância da respiração, né? Tem trabalhos específicos de respiração que fazem uma ativação neurofisiológica do sistema nervoso parasimpático, que vai poder acalmar e desativar alerta do sistema nervoso simpático, né? Então, tem Sim. técnicas específicas de respiração que vão ajudar. Né? Tem técnicas específicas de enraizamento, né? Para ajudar o desenvolvimento de suporte interno, que podem ser feitas, né? Online, que você faz à distância, né? São coisas muito simples, né? Isso daí são... E aí entra de novo a importância do vídeo, né? Porque você pode fazer um enraizamento de olho através de vídeo. Você pode ajudar a pessoa a sentir a sustentação dos pés e das pernas, né? Para ela, a partir dessa sustentação física, e se conectando com a sua sustentação emocional, psíquica, né? O seu suporte interno. Mas Uhum. não é isso, né? Trabalhar com uma pessoa em vulnerabilidade no trauma não é só respirar e enraizar. Né? Eu preciso entender a Sim. vulnerabilidade singular e única dela. Né? Um outro ponto também importante, né, é que isso é uma das questões características quando você trabalha com situações de emergência, né, é aumentar, ver como é que você pode trabalhar com o cliente, aumentar o seu apoio relacional. E É, aí entra de novo o que você estava trazendo, né? Que algumas pessoas falaram aqui, eu estava vendo, aprendi que se eu mexer com o dedo nos isso! comentários, aí eu mostro meus comentários, Muito bem! né? Então, algumas pessoas estavam falando da questão do contato virtual, né? Então, mesmo num contato virtual, como é que pode ser feito, né? Porque, por exemplo, eu já tenho acompanhado pessoas na supervisão e também psicoterapicamente que estão num nível de tão avassaladas, né?
e estão tão sobrecarregadas que não estão aguentando entrar em contato com o WhatsApp, com nada, né? Então, como é que pode esvaziar e conseguir ver que nível de apoio relacional é um apoio relacional que para a pessoa seja confortável? E é interessante isso das notícias, né? Porque, por exemplo, em muitas situações a gente reconhece que o afastamento ajuda o cliente. Eu tenho um cliente que é pesquisador. Então, para ele, o que acalma é fazer conta, é fazer gráfico, é olhar número e fazer o acompanhamento. Então, ele vai, a partir de uma coisa que o identifica no mundo, que é a pesquisa, ele está fazendo a própria pesquisa dele sobre o coronavírus, e aí ele vai buscando em jornais internacionais, em mídias alternativas, e vai criando, assim, tabelas, gráficos, coisas que ajudam ele a se sentir mais apropriado dessa situação. Então a gente diz assim, aí... não veja notícia. Não, depende. Depende. E aí você está trazendo um ponto que para ele, né, faz sentido e que tem a ver com outro ponto, que depois eu quero até me lembrar para comentar a coisa das pessoas que estão em deflexão, que Simalu colocou aqui. É a questão da geração de rotinas, né? Que é um outro ponto importante do nível de intervenção, né? Para construir de novo essa sensação de continuidade. E assim, como ajudar a pessoa a criar novas rotinas, né? Que essa é a essência também do nível de intervenção num contexto de emergência, né? Como é que a gente vai trabalhar para a pessoa... Lica, só te avisar que a gente tem 7 minutos, tá? Pronto. Então, só para encerrar, a gente precisa ajudar o cliente, né, a clientela como um todo, né, a gerar novos ajustamentos criativos, né? Isso é uma das coisas fundamentais, né? E aí, a Lilian fez um comentário. Novos ajustamentos criativos não são os nossos. Como é que, de novo, a questão da alteridade, né? Dentro da realidade dela. E só para fechar, a delicadeza de trabalhar com as pessoas que estão em deflexão, né? Que ainda estão negando a realidade que estão vivenciando porque não dão conta dela. Né? Isso quer dizer que ela está num nível de ameaça tão grande, tão grande, tão grande, que precisa de reflexão. Né? A gente precisa ter muito cuidado com elas. Um medo num nível tão ameaçador que o contato com isso é tão desestruturador para aquela pessoa que ela constitui esse negacionismo. E assim, e o quanto a gente tem que caminhar com ela no tanto que ela pode ver, né? Não para além disso. Não. Assim, são passos, são micro passos para ir desenvolvendo o suporte para ela poder enxergar. Isso é uma coisa muito delicada quando você está lidando com um cliente que está se pondo em risco. Mas você também não pode atropelar ele. Olha o desafio para nós gestalterapeutas que acompanhamos o ritmo do cliente como uma regra básica, né? Sim, mas eu acho que mais ou menos era isso, né? Porque é tanta coisa para falar, né? Eu acho que a gente já pode ir encerrando por aqui, né? E eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, né? Muito legal poder estar com todos vocês, com todas vocês. Muito legal mesmo. E te agradecer, amiga, de estar junto comigo nisso e do tutorial que você fez comigo. Assim, ó, é uma grande honra estar no teu debut de live. É uma grande honra para mim. Quando você disse, vem comigo, eu disse, super vou. E eu acho que a gente está abrindo aqui, eu estou vendo os comentários, Lica, o quanto as pessoas estão dando feedback e estão dizendo da necessidade desses canais, sabe? Eu acho que a gente, quando faz isso, a gente diminui muito o espaço de solidão da atuação, né? Porque, assim, todos nós estamos se reinventando e tem determinados momentos que a gente fica assim, como que eu vou ajudar?
essa pessoa numa dimensão que eu também estou claudicante, eu também estou sofrendo, eu também estou com dificuldade, né? Então, acho assim que a iniciativa agora da ABG é pelo menos 5 lives já estão completamente programadas. A próxima é na sexta-feira com a Sâmia e com a Patriciano. E a gente vai divulgando nas nossas redes as restantes. A live fica gravada 24 horas no perfil da ABG. Nós criamos um canal no YouTube. Vamos ver se a gente se afina com a tecnologia para também fazer por lá. Mas, por enquanto, está só aqui. E assim, minha irmã amada, te ouvir é a coisa mais linda do mundo. Muito obrigado pelo teu compartilhamento, pela tua disponibilidade. Né? Eu acho que a gente precisa se sentir próximo do jeito que isso é possível. Exatamente. Isso é manutenção de sanidade mental. Perfeito. Um beijo, querida. Um beijo para todos vocês que estavam juntos comigo hoje. Eu vou tirar uma foto. Sorri aí. Isso. Gente, muitíssimo obrigado. Um agradecimento em nome de todo o Conselho Diretor da ABG, né? E esperem as nossas próximas lives, que a gente está tentando usar o veículo da associação como uma ponte para que a gente possa se aproximar, discutir, instrumentalizar a comunidade gestáltica. Beijo imenso para vocês. Beijo, Lica. Beijo.